Que dizer desse Deus imenso por quem nós suspiramos, a quem nós esperamos, para quem nós tendemos e queremos tanto? Poderosíssimo, grandíssimo, misericordiosíssimo, próximo de nós, estável, imutável, e no entanto, que muda todas as coisas. Enfim, vamos com Santo Agostinho falar de Deus, dizer de Deus. Quem é esse Deus a quem nós tantos queremos? Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade de Paz e Mel, e nós estamos juntos aqui para receber esses tesouros da igreja, essas bênçãos que a igreja, os santos foram nos dando ao longo dos tempos e que nos pode alimentar, nos fortificar, nos elevar e nos levar para frente, para Deus, né, nossa ascensão espiritual. Nós estamos aqui fazendo as meditações das Confissões de Santo Agostinho, o início das Confissões de Santo Agostinho, que é essa bênção para nós, essa sua invocação de Deus, se dá conta de que nós somos feitos por Ele, para Ele, e nosso bem está nele, e nele nós encontramos repouso, e aí nós estamos, mas como que Deus vai caber em mim, que eu sou tão pequenininho, da onde que eu vou clamar? E agora Santo Agostinho vai começar a falar desse Deus e das características desse Deus todo-poderoso e todo-amoroso, e como ele se espanta ao se aproximar, ele está tentando contemplar, descobrir Deus, e percebe tantas coisas que são incompreensíveis para ele, mas ao mesmo tempo que incompreensíveis, claras, porque ele vê que Deus é assim, que Deus é todo bem, que ele não compreende, mas compreende o seu bem. Bom, então vamos ao Santo Agostinho. Ele diz assim, capítulo 4 das Confissões: que és, portanto, ó meu Deus? Que és, repito, senão Senhor Deus, ó Deus sumo, excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo. Então, está falando sobre as perfeições de Deus, as características de Deus. Então, primeiro essa grandiosidade, né? O sumo, excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo. Mas podendo tudo, ele olha para nós, é misericordioso, é justo. Esse poder não é usado por Deus como uma razão de afastamento, de inferiorização do homem, de distanciamento do homem, não. Ele, pela justiça e pela misericórdia, ele se aproxima do homem, ele é misericordiosíssimo. Ele quer me perdoar, ele quer me manter próximo dele, dessa grandiosidade toda que é ele, poderosíssimo, onipotentíssimo, excelente, mas me quer próximo. Tão oculto e tão presente. De certa maneira, meus olhos não podem ver, eu não vejo onde está, mas eu percebo que ele está presente. É ele que dá ordem a tudo, é ele que realiza tudo, é ele que dá beleza a tudo, é ele que justifica tudo, é ele que ama e que me ensina o amor e que me faz perceber que o amor é maior do que tudo, porque também ele me ama e me deu o ser. Formosíssimo e fortíssimo, lindíssimo, belíssimo. Toda a beleza da criação que eu vejo, que é tão bela ao meu redor, é só reflexo da beleza dele. Fortíssimo, poderosíssimo, e criou tudo. Estável e incompreensível. Estável é que não muda, que nada pode agir sobre ele e o modificar. Ele é estável. E ele é sempre o mesmo, ele é sempre esse amoroso, ele é sempre esse todo-poderoso. Todas essas coisas que ele é sempre. Incompreensível, ele vai além da minha razão, além daquilo que eu posso compreender, ele é mais do que eu posso compreender. Imutável, mudando todas as coisas. Ele não muda, não se pode agir sobre ele para mudá-lo. Mas ele muda todas as coisas. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma o que é uma decepção, talvez, numa possibilidade. Numa frustração, numa nova porta, uma nova janela. Ele que muda a natureza, as coisas passam, os rios correm, as árvores crescem, envelhecem. Nós crescemos, envelhecemos, passamos por lugares, situações diferentes. Nunca novo e nunca velho. Ele nunca é algo que ele já não tenha sido sempre. Mas isso que ele é desde sempre nunca fica ultrapassado. Ele nunca é velho e nunca é novo. Renovador de todas as coisas. É ele que faz novas todas as coisas. É ele que faz
a vida brotar, crescer e se renovar, a beleza, as coisas mudarem, mas ao mesmo tempo continuarem sempre boas e belas e atendendo às suas finalidades, conduzindo à ruína os soberbos, sem que eles o saibam. Aqueles que se ensoberbecem, aqueles que se envaidecem e querem ser mais, vão sendo arruinados porque nunca chegarão a ser nada diante de Deus. E essas suas tentativas só vão se arruinando, só vão arruinando, sempre agindo e sempre em repouso. Ele que faz todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele não se cansa por isso, ele não se desgasta nessa sua... Na divina providência que a todo o universo conduz, ele não o desgasta, não envelhece, não o cansa. Sempre sustentando, enchendo e protegendo. Sempre, a criação toda ela segue sendo protegida, guiada, sustentada, movida por Deus, protegida por Deus. Se Deus se esquecesse da criação por um momento, a criação deixaria de existir. Nós deixaríamos de existir, tudo deixaria de existir. Mas Deus nos sustenta no ser a cada momento. Sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando. Sempre buscando, ainda que nada te falte. Então você está sempre levando à frente a criação. Sempre melhorando, ainda que ele seja perfeito em si mesmo e nada precisa de novo. Amas sem paixão. Tu amas, mas sem que esse amor te enfraqueça. Tens zelos e estás tranquilo. Então tu cuidas de nós, tens cuidado, coloca coisas para nós, para nos proteger, mas com tranquilidade, sem sobressaltos. Te arrependes e não tens dor. Tá lembrando aqui Santo Agostinho lá, quando Abraão fala com Deus sobre Sodoma e Gomorra, será que tiverem só poucos justos e tal? Sim, aí sim, então Deus pode mudar pela nossa intercessão, mas ele mesmo não é machucado, não se diminui com isso. Nós podemos movê-lo pela sua misericórdia, mas ele continua sempre o mesmo. Te iras e continuas calmo. Deus quer o nosso bem, e se nós fazemos mal, ele se ira, ele deixa que esse mal tenha consequências más para nos trazer ao bem. Mas ele não sofre uma paixão por isso. Ele não perde a sua imutabilidade. Ele não se apavora. Ele não perde o seu centro. Mudas de obra, mas não de resolução. Faz uma coisa, depois faz outra, mas sempre no mesmo sentido, sempre guiando na mesma direção. Recebes o que encontra e nunca perdeste nada. Não és avaro e exiges lucro. Aqui nós nos lembramos da parábola dos talentos. Deus não é avaro, ele não quer coisas para si, mas ele exige lucro de nós. Porque ele quer que nós cresçamos, porque ele quer que nós nos desafiemos, que nós façamos mais, porque ele nos ama e sabe que nós podemos mais. E quer a nossa salvação. A ti oferecemos tudo para que sejas nosso devedor. Porém, quem terá algo que não seja teu? Pois pagas a dívida que a ninguém deves, e perdoas dívidas sem que nada percas com isso. Eu quero dar tudo a ti, Senhor. Esperando que tu possa ficar me devendo alguma coisa, mas é impossível, porque tu já me deste tudo. Tu pagas dívidas que tu nem tinha, e tu perdoa a dívida. E quando tu perdoa a dívida, tu não perde nada com isso. É impossível fazer Deus meu devedor. Sou eu devedor dele. E o que é que até aqui dissemos? Meu Deus, minha vida, minha doçura santa. O que poderá alguém dizer quando fala de ti? Santo Agostinho diz, olha, bom, tantas características, tantas reflexões que se pode fazer sobre Deus. Mas o que é isso? Isso não é nada diante do que tu és. Tu és muito, 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 muito mais. Como é que alguém vem te entender? Mas és minha doçura, minha vida, meu amor. Mas ai dos que nada dizem de ti, pois embora muito falar, não passam de mudos charlatões. Então eu não entendo todo Deus. Eu estou falando aqui e tudo que eu falo é nada. Mas é bom que eu fale. É bom que eu fale o que eu sei, que eu percebo, o que eu vejo. E exalte a Deus por isso. Porque se eu me emudecesse diante de Deus e não cantasse as suas grandezas, não cantasse a sua beleza, não dissesse da grandiosidade que eu vejo, eu estaria sendo um egoísta, eu estaria sendo um charlatão, eu estaria querendo achar que eu me basto a mim mesmo e enganar as pessoas que eu me basto a mim mesmo, que a minha felicidade está em mim mesmo, e não está. Então, ai de mim, se eu não falar. O que eu falo de Deus é nada. Eu digo tantas coisas, mas é nada. Eu exalto a Deus, eu louvo a Deus, eu exalto a Deus,
E isso é nada diante do que ele é. Reflete apenas uma pequena parte do que eu devia dizer de Deus. Mas ainda assim é muito importante que eu diga. Porque é justo, porque é bom. Porque pior seria se eu me calasse e nada falasse desse Deus que me dá tudo. Que bênção as confissões de Santo Agostinho. Que bênção esse começo. Está começando a falar, vai começar a refletir. E nós estamos com ele. Que tesouro da igreja, que tesouro para nós. Que nós sejamos edificados por isso e nos leve à oração, nos leve a nos voltarmos para o Senhor assim. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal. Conheça as nossas outras séries, né, os desafios para o cristão neste século XXI, as armadilhas, as ciladas que tantas ideologias, que tantas forças se colocam para nós e que nós temos que saber como nos posicionar. E também a busca do sumo bem, a busca do verdadeiro bem. Como nós devemos buscar o bem e evitar o mal. Deus abençoe a todos. Fique conosco. Até o próximo vídeo.